Olá, gente querida, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso IPC Talk, o nosso programa de bate-papo, mas um bate-papo fundamentado na Palavra de Deus. Nosso objetivo é que nessa conversa você participe com a gente e aquilo que a gente for conversar aqui tenham aplicações práticas na sua vida para que você cresça em Cristo Jesus. Como você sabe, nós estamos numa jornada aí, fazendo uma leitura da Palavra de Deus no livro da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e a gente hoje vai estar iniciando o capítulo 10, tá? O capítulo 9 nós terminamos no episódio anterior. Depois desse episódio aqui, você pode voltar lá e conferir como é que foi o fechamento do capítulo 9, tá? Estou aqui com meus pastores, pastor Vanderlei, pastor João, sejam bem-vindos. Obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar junto aqui, para podermos expor a palavra, para podermos explicar a palavra. A gente tem feito isso de forma sistemática, versículo a versículo. Passamos, às vezes, por cima, aparentemente, mas não, estamos tratando aquele tema. Você pode ter certeza que aqui vai ter exposição da palavra. Boa noite, mais uma vez aí, um privilégio de estar com você aqui, não um mero espectador, você é mais do que uma mera audiência para a gente, você é um participante desse projeto que é estudar a Bíblia juntos, e você participa compartilhando também, interagindo. Há maneiras de você interagir no YouTube, você pode curtir o vídeo, compartilhar o link para outras pessoas acessarem, você pode escrever aí a sua dúvida ou a sua contribuição, o seu comentário sobre o texto no chat ou na aba também de comentários. Participe com a gente. O pastor Alan falou, né? É uma jornada aqui. Você que está hoje aqui na audiência e ainda não tinha visto ou não viu algum outro episódio, nós temos uma playlist no nosso canal com todos os episódios. Eu acho que a gente já está no episódio 19 ou 20 aí por aí. Então a gente já está numa jornada, numa caminhada. E talvez a gente fale algumas coisas aqui que a gente não vai repetir, porque já tratamos e tocamos no assunto em vídeos anteriores. Então, participe com a gente aí inteiramente, envolva-se inteiramente nesse projeto aqui. Ficamos felizes demais com a sua audiência e com a sua participação aqui com a gente. Isso aí, muito bom. A gente vai iniciar fazendo uma oração, estarei orando nesse momento. Logo após a gente vai estar apresentando um tema do nosso encontro dessa noite e vamos fazer também a leitura bíblica. Feche seus olhos aí, se você puder, vamos falar com o Senhor. Deus querido, nós nessa noite somos gratos a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, nesse bate-papo, nesse encontro, para ler a Tua palavra e retê-la em nosso coração. Por isso pedimos Teu auxílio, a Tua ajuda, para que a gente consiga, Senhor, assimilar da melhor forma possível aquilo que o texto tem a nos oferecer. Faça isso para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você deve conhecer aquela música do Roberto Carlos, É Preciso Saber Viver, e o nosso tema é um pouco parecido com isso. É preciso aprender com o passado. É o tema do nosso episódio. E a gente vai ler o texto e você vai entender o porquê é importante você aprender com o passado, tá? A leitura, então, está baseada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo de número 13. É o trecho que a gente vai estar conversando nessa noite, tá bom? Então você acompanhe a leitura. Se você não tiver uma Bíblia, que você ouça com atenção o texto que vai ser lido nesse momento. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000.
Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Muito bom, gente. Se você fez uma leitura atenta do texto, você então percebeu o porquê do nosso tema ser é preciso aprender com o passado. Então, pastor Vanderlei, por que devemos aprender com o passado? Então, a referência, o modelo de aprendizado para nós é o povo da aliança, o povo de Israel, o povo hebreu. E essa referência é feita por Paulo exatamente porque nós estamos em linha de continuidade. Nós não somos o novo Israel, nós somos o Israel de Deus que mantém ligação com o Israel do passado. Nós vivemos numa nova aliança, mas nós somos o povo de Israel que foi eleito por Deus e que tem como pai Abraão, o pai da fé. Nós não temos a mesma etnia, nós não somos judeus, mas nós somos o povo de Deus. E quem melhor para nos dar exemplo do que os equívocos do povo de Deus no passado? Quais eram esses equívocos? E por que Paulo se preocupa em enfatizar isso? Paulo está dizendo o seguinte, olha, eles viveram no Êxodo o ápice da sua fé. Por isso que Paulo escolhe o Êxodo. O Êxodo é um lugar marcante de identidade, de construção do povo da aliança. E algo que deveria acontecer é que a partir dali eles se tornassem um povo completamente obediente, totalmente resolutos em servir a Deus, completamente abnegados, devotos, e nunca mais saíssem desse fervor, dessa absoluta entrega e comunhão com Deus. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Paulo fala das vantagens que eles viveram, sobre as coisas que davam a eles todas as garantias para se manterem fiéis, e mesmo assim eles fracassaram. Então, aprender a viver com o exemplo do passado eles receberam tudo o que precisavam para serem o povo de Deus e viverem de acordo com os princípios de Deus, mas ainda assim fracassaram. E vocês precisam aprender com os erros deles para não cometerem. Por exemplo, Paulo vai dizer, olha, algo que está marcante dos primeiros versículos. Versículo 10 ele diz, ora irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos, e aí ele vai repetir isso, todos, os nossos pais, o povo da antiguidade, todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, todos batizados pela nuvem, todos comeram maná, todos beberam água da fonte espiritual, todos estavam bebendo da água que tem a pedra espiritual, que é Cristo. Todos, todos. E esta ideia eles não têm desculpas. Eles receberam de Deus todo o suprimento necessário, toda a capacitação do alto. Eles eram o povo da aliança, mas fracassaram. Fracassaram por quê que eles fracassaram? E Paulo explica. Todos eles fracassaram e foram rejeitados. E foram rejeitados por uma coisa. Eles, ao invés de fazerem de Cristo e de fazerem da lei e da vontade de Deus a referência para a sua vida, eles se apegaram apenas a essas coisas. Ao maná, ao fato de que estavam debaixo da sombra da proteção de Deus. Eles se apegaram a tudo isso, a todos esses bens que Deus havia dado a eles, a toda a graça que Deus havia concedido como sendo o seu alicerce e não o Deus que concede a graça. Eles tinham o maná, eles tinham a nuvem,
eles tinham Moisés, eles tinham a lei, eles tinham toda essa graça e apegaram-se a essa graça, ao fruto dessa graça, mas não ao doador. Então, o erro exatamente que fez com que Deus os rejeitasse eles obtiveram tudo de mim e usufruíram tudo que eu dei, mas não usufruíram de mim. Sim. Não usufruíram de mim. O fracasso foi esse. É interessante, né, que Paulo aqui ele faz a metáfora e o Êxodo, né, a história do Êxodo é uma grande metáfora da vida cristã, da nossa vida enquanto povo de Deus. Porque se nós pararmos para pensar, eu sempre gosto de ver justamente a história do Êxodo como a nossa história. Por quê? O povo estava lá cativo, escravo. De igual modo, nós éramos, antes de sermos libertos por Deus por meio de Cristo Jesus, escravos também do pecado, reféns do pecado. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, vai falar que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a analogia é essa. Estávamos também na condição de escravos. Deus nos libertou de maneira sobrenatural, por meio de Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, o seu sangue nos cobriu e a ira de Deus não recaiu sobre nós, recaiu sobre o Cordeiro, recaiu sobre o Filho. Nós estamos peregrinando no deserto em direção à terra prometida. A nossa terra prometida é o gozo eterno, o descanso eterno com Jesus. Então, nós estamos caminhando, nós fomos batizados, né? Aqui a metáfora do batismo na nuvem, pelo mar, é a metáfora que representa justamente o fato de termos uma nova condição de um povo liberto. Agora, com tanto privilégio, o que Deus espera de nós? Obediência. Obediência. O povo deveria, naquele contexto, obedecer. Obedecer para receber, não, já tinham recebido. Obedecer Primeiro vem a dádiva. Obedecer como consequência. Só que eles, como o pastor Vanderlei já ressaltou, se apegaram àquilo que Deus dava, e não ao Deus não o Deus da bênção, mas a bênção de Deus. E por se apegar meramente a isso, acabavam comparando e se fastiando daquilo que recebiam, que era o que acontecia. O maná fartou, eles estavam fartos do maná e murmuravam. E aí o que a gente vai ver depois nos versículos seguintes, né, é justamente isso. A pedra que representava Cristo, que dava água, não era suficiente. O maná, que representa Cristo, que é o pão que cai do céu, que é o pão que desceu do céu, não era suficiente. E eles começaram a murmurar, e o apóstolo Paulo vai narrar uma série de episódios em que o povo, principalmente devido à murmuração, de não mais se agradar das bênçãos que Deus dava, porque não se apegaram ao Deus da bênção, mas as bênçãos de Deus, começaram a sofrer de consequências por causa desses erros. A história pintada por Paulo eles amam a dádiva, o dom, mas eles não amam a fonte da dádiva. Eles não amam. O dom tem uma fonte. Essa fonte é que deve ser amada. A gente se perde muitas vezes porque também nós, quando não ouvimos e não aprendemos com os erros do passado, nós temos essa tendência desgraçada de nos apegarmos ao dom e não à fonte do dom. Então, Paulo deixa essa advertência que Deus não se agradou deles, não é porque era uma escala de valores que eles deveriam subir até ser aceitos por Deus. Não. Deus deu tudo isso para eles. E eles se tornaram o povo de Deus por causa exclusivamente da graça de Deus. Deus tomou a iniciativa, Deus os libertou. Então, eles, como resultado, deveriam viver de acordo com os mandamentos de Deus, porque já estão na graça, porque já receberam a dádiva, porque já receberam poder, porque já são o povo, mas o resultado foi o que está aqui, explícito, claramente no texto. Eles não fazem nada disso. Por isso não são exemplo para nós, porque eles tornaram-se exemplo no sentido negativo. E aí Paulo vai falar uma série de nãos. Lá no início nós falamos de todos. Todos recebem. E aqui agora, a partir do versículo de número 6, ele vai falando sobre os nãos. Ele diz, olha,
não cobiceis as coisas, não façais idólatras, não pratiques a imoralidade. E ele vai colocando os pecados do povo: não pratiquem imoralidade, não murmurem. Então ele vai falando: você não pode murmurar, você não pode praticar imoralidade, você não pode ser idólatra, você não pode cobiçar. Esse é o exemplo que não deve ser repetido. Precisamos aprender com o povo de Israel que, tendo todas as dádivas de Deus, o que eles fizeram? Cobiçaram, partiram para a idolatria, partiram para a imoralidade e, por fim, e talvez, e aí o pastor João me ajude, talvez, mas para mim a impressão muito clara é que o pior de todos os pecados aqui é a murmuração. Porque a murmuração contém um conteúdo muito mais danoso do que cobiçar, do que a idolatria e do que até mesmo a imoralidade. Porque esses pecados, eles não atentam contra o caráter de Deus. E o pecado da murmuração, ele é uma rebelião contra o caráter de Deus. É dizer que a provisão de Deus não é suficiente, de que o cuidado de Deus não é suficiente, de que Deus não é bom o suficiente, de que a benevolência de Deus não é suficiente. A murmuração é se insurgir contra o governo de Deus. A murmuração é dizer tudo que o Senhor faz e as coisas que o Senhor faz não são boas. O Senhor não governa como deveria governar. O Senhor não faz como deveria fazer. Então, a murmuração é um pecado horrível, que a gente precisa evitar e aprender com o passado para não repetir também os mesmos erros. Agora, o curioso é que esses pecados é o que Paulo está pegando como exemplo para a gente, tá? Esses pecados que o povo cometeu impediu que o povo entrasse à terra prometida, entrasse em Canaã, a terra da promessa, a terra das bênçãos. E veja que isso, a gente acaba repetindo esses erros e a gente não se atenta dos perigos que é repetir esses erros. O pastor João nos lembrou aqui que a água que saía da rocha representava Cristo. O manjar também representava Cristo. Mas para eles não era suficiente. Quantas vezes também Cristo não tem sido suficiente para a gente? Né? Daquilo que Deus tem nos dado e a gente quer não, eu quero mais. Aí vem a cobiça. Ou a gente reclama na murmuração, ou tenta contra o Senhor, que é um dos pecados que ele colocou aqui também. E a gente, às vezes, não está entendendo como isso é grave. A gente acha que é só mais um pecado, mas esses pecados, tanto que o texto bíblico diz que só num dia 23 mil caíram por conta desses pecados. Né? João, como é que a gente pode alertar, né, os nossos irmãos que estão participando com a gente desses perigos que às vezes a gente acaba acomodando esses pecados na nossa vida e não se atentando para os perigos que eles trazem? Sim. O texto vai fazer várias referências a episódios, principalmente que são narrados no livro de Números, né? Um episódio de uma rebelião feita por Corá, Datã e Abirão, que é narrado, se eu não me engano, no capítulo 14. Outra situação que é apontada no capítulo 20 e 21, que é a situação da murmuração, devido principalmente ao desgaste que o povo estava tendo em relação ao maná. E o maná, gente, é um apontamento para Cristo. A gente vê isso muito claro no Evangelho de João, no Novo Testamento, quando Jesus Cristo vai falar: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Como o pastor Vanderlei bem destacou, né, a grande questão envolvendo a murmuração era justamente isso, era colocar em xeque o cuidado de Deus, o fato de Deus ser aquele que supre as necessidades. E principalmente em relação a algo que apontava diretamente para a obra de Cristo. Então, eles chamam de pão vil, né? Chamam de pão vil aquilo que era o sustento de Deus de forma sobrenatural e milagrosa. Inclusive, aquilo que diz respeito à murmuração é também você desprezar o que Deus já fez por você. Porque eles começam a falar o seguinte: olha, no Egito era melhor, no Egito a gente não comia só esse pão aqui, a gente tinha alhos, cebolas, enfim. É você, inclusive, comparar a sua vida nova, o seu novo status que você tem por meio de Cristo, né? Se compararmos com a nossa vida cristã hoje, com a velha vida que nós tínhamos, e falar: eu sinto saudade da minha velha vida, eu sinto saudade quando eu era escravo lá no Império das Trevas.
Quando eu era escravo no Império das Trevas, era melhor do que a minha condição atual. Então, gente, isso é muito grave, né? A gente precisa enxergar essa história e trajetória do povo como analogia à nossa vida hoje. Como o pastor Alain bem ressaltou aqui. A gente, quando murmura, quando a gente está murmurando, a gente está desprezando toda a bondade, todo o cuidado, toda a manifestação amorosa de Deus na nossa vida. Principalmente desprezando aquilo que Ele fez. A gente está dizendo até mesmo, podemos dizer até mesmo que Cristo não é suficiente. Cristo não é suficiente. E aí quando a gente faz a exemplo do povo que se apegava às bênçãos, àquilo que Deus dava, e não ao Deus da bênção, não ao provedor, que é o próprio Deus, aí a gente acaba fazendo o que o povo fazia também, comparar. Antes era melhor. E aí o povo depois vai cair na idolatria, por quê? Porque Baal promete mais. Astarote promete mais. Os deuses dos povos lá prometem mais. E aí eles vão flertar com outros deuses, vão cair na idolatria. Por quê? Porque é um apego muito em função daquilo que eles recebiam, não de quem dava, de quem dava a bênção. E é tão interessante que surgira sobre isso que você falou, que quando você vai vendo cada uma das punições para os pecados, que começam aí a partir do versículo de número 6. 8, as punições. Versículo 8, ele diz para que tiver imoralidade, e a punição foi: caíram num só dia 3.000, mas não diz a causa. Depois diz que no versículo 9 que pereceram por mordedura de serpentes. Observe só uma coisa. Diz que caíram 3.000, outros por mordedura de serpente. Depois diz que destruído pelo exterminador. Eu pego aqui o seguinte: nas duas outras advertências que Deus fez e também os puniu, e que houve juízo de Deus, para mim fica muito claro que morreram 23.000, foram mordidos por serpente, mas não é uma ação direta de Deus. O pecado da imoralidade é punido, o pecado de tentar contra Deus é punido, porque eles põem Deus à prova e as serpentes vão mordê-los. Esses pecados anteriores são graves, mas é como se eu dissesse assim: olha, você idolatrou, porque você está falando, Deus, Javé é bom, mas Baal também. Vou buscar Javé e vou buscar Baal. Eu sou o servo de Deus, eu sou do povo da aliança, mas, puxa, escorreguei aqui e caí na imoralidade. E Deus vai os punir, sim, mas ainda não é o pecado mais grave que todos os outros. E cada um dos pecados que eles vão cometendo contra Deus, que vão ferir a Deus, vão ser punidos. Mas quando diz em relação à murmuração, diz que o exterminador. E aí, quando você lê o texto original, dá a ideia de que o anjo do Senhor é que vai destruí-los. Então, quando a murmuração é punida, é o próprio Deus que vai punir. É o anjo do Senhor que vai puni-los com o exterminador. É claro que no Antigo Testamento a gente vê claramente que as medidas são mais enérgicas. E a murmuração é tão grave e o pecado tão maldito que o próprio Deus se ira e manda o anjo dele, que normalmente na tipologia do Antigo Testamento é o próprio Cristo que vai punir. É o próprio Deus que vai punir por causa da murmuração. Ou seja, Deus dizendo para eles: cuidado, porque vocês estão completamente perdidos quando vocês não buscam a dádiva na fonte. Usufruem da dádiva sem buscar a fonte. E aí a gente tem essa paralela no Novo Testamento. Porque quando você vai falar da mulher samaritana, e você vê Jesus falando da mulher samaritana, ele diz: eu sou a fonte. Uhum. Eu sou a fonte. Não é o poço. Não é o poço, é a fonte. O importante é a fonte. Recentemente pregamos sobre isso aqui na nossa igreja. Sim. Que a mulher samaritana está presa à ideia do poço. E poço traz a ideia de água parada.
de algo feito pelo homem. E Jesus diz para ela: eu sou a fonte. O povo de Israel quer beber do poço. E Jesus surge no Novo Testamento para ser a fonte. E Deus é a fonte. A gente precisa beber na fonte. E isso vai fazer a gente não murmurar e não cometer os mesmos erros que os nossos pais cometeram. E é importante lembrar que, então, como João disse, eles rejeitaram a pedra que oferecia água, representando Cristo. Eles rejeitaram o manjar, que representava Cristo. E a gente pode cair nesse erro também de rejeitar o próprio Senhor. E eu quero lembrar aqui os irmãos que o versículo 6, 7, 8, 9 e o 10 conta pra gente os pecados, tá? O versículo 6 fala sobre a cobiça. E, gente, cobiça, vocês sabem, é aquele desejo além do natural de coisas boas. É o desejo desenfreado por ganância, o desejo desenfreado por prazer, pelo poder. Pecado. Hoje, talvez você não cobiça, eu não estou interessado em nada alheio, nada do outro, não estou interessado em nada nessas questões. Mas você ter um desejo desenfreado é cobiça. Aí, no versículo 7, ele fala da idolatria. E você sabe que idolatria é quando você coloca outra coisa no lugar de Deus. Então, a gente coloca família, coloca trabalho, coloca dinheiro, coloca o bem-estar, coloca o prazer, tudo no lugar de Deus. Idolatria, a gente pode estar cometendo esses pecados. Imoralidade sexual, não precisa nem citar, a gente já sabe muito bem o que é imoralidade sexual, provocar o Senhor. A imoralidade sexual, ela é no excesso e ela é também na forma errada sim. em que o sexo é praticado. A imoralidade sexual, ainda mais em tempos como o nosso, significa no uso inadequado da relação sexual, que é a relação sexual fora do casamento, entre homem e mulher. E nós tivemos um episódio sobre isso, né? Sim. Aí você volta lá atrás e acompanha lá. Exatamente. Provocar o Senhor, no versículo 9, quando a gente faz questionamentos insistentes a respeito do caráter de Deus, de não confiar na sua provisão, a murmuração, o pastor Vanderlei colocou aqui também para a gente, reclamar constantemente da vida, não se atentar sobre a graça de Deus, a bondade de Deus em nossas vidas. Então, veja, é possível que a gente se enquadre nesses pecados aqui, que Paulo só se limitou em 5, mas 5 que abrangem muitas outras coisas, né? Então, a gente precisa se perceber que, possivelmente, a gente pode estar ou flertando com esses erros, ou então até mesmo os praticando. E aí a gente precisa aprender com o passado. A gente precisa aprender com aqueles que erraram e, por conta desse erro, eles não entraram na terra da provisão, na terra prometida, que era Canaã. E é o que o versículo 11 diz, né? Essas coisas estão aí para exemplo. Foram escritas para a advertência de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Às vezes as pessoas perguntam, né? Por que a Bíblia não esconde os erros dos grandes homens de Deus do passado? É para que sirva também como exemplo e também para mostrar que não é pelo caráter deles e pelo braço, pela força, pela integridade que eles chegaram onde chegaram. Por causa da graça de Deus. É por causa da graça de Deus que superabunda em relação ao pecado, né? É para mostrar que o ser humano é limitado, fraco, pecador, mas que há perdão, há reconciliação, há recomeço, há arrependimento, há reconciliação. Então, o que a gente tem ao olhar para trás, né, não é para imitar os erros, é para evitar os erros. Perfeito. Para a gente concluir, então, o nosso episódio de hoje, vou começar por você, pastor João. Esse finalzinho aí que você ressaltou aqui para a gente, como é que a gente pode concluir? Paulo está falando sobre vigilância, confiança também, que Deus vai nos dar o escape, né, diante da tentação. Sim. Como é que a gente pode, então, olhar para o passado, aprender com os erros e não repeti-los, e olhar para frente nessa confiança, uma confiança atrelada também a uma vida de vigilância? Os últimos 2 versículos, eles são a lição para a gente também ter humildade no nosso coração, lançar fora qualquer tipo de arrogância, porque talvez seja muito fácil para nós, você que está ouvindo, para qualquer cristão, olhar para eles e falar como eles eram ignorantes, como eles eram pessoas desobedientes, como eram idólatras, como eram terríveis. E aí, talvez, na nossa arrogância, a gente acaba perdendo de vista também que nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Estamos sujeitos a tropeçar nas mesmas coisas, porque ídolos permanecem com outra roupagem, com outras características, mas continuam a tentar arrebatar o nosso coração e buscar
buscando ser o centro das nossas vidas, da nossa existência. Ainda muitas vezes pensamos que Cristo não é realmente suficiente. Muitas vezes murmuramos. Então, em que podemos julgar? Por isso que ele fala que ele está de pé, olhe, preste atenção, cuide. O que pensa estar de pé, veja para que não caia. Porque você pode ficar numa condição de arrogância e abrir mão da humildade, que é submeter inteiramente a Cristo e entender que o êxito está não em sermos quem nós somos por nós mesmos, mas por pertencermos a Cristo Jesus e estarmos ligados a Ele. Então, isso é um alerta. Por fim, ele vai no versículo 13, no versículo final, aí falar que a tentação, como a gente sabe, né, ela não vem do próprio Deus. A tentação ela é humana. O Satanás trabalha em cima das nossas fraquezas, daquilo que é fraqueza em nós. E Deus ele está para nos livrar, para nos dar livramento. Não há tentação, não há situação em que esteja além das nossas forças, uma vez que nós submetemos as nossas paixões e vontades ao nosso Deus. Então, a gente precisa recorrer a Ele e entender que é nele que nós alcançaremos a vitória para qualquer tentação, quaisquer tentações que sobrevierem sobre nós. Eu caminho na mesma direção que o pastor João. Queria só ressaltar a questão aqui do sobreveio tentação que não fosse humana, no sentido de que toda tentação tem um limite das nossas capacidades. As nossas capacidades são suficientes para lidar com qualquer tentação, porque quando Paulo fala anteriormente, quem está de pé, cuidado que não cai, já fica, vou cair. Aí Paulo vai e faz uma ressalva. Mas as tentações, elas são humanas, dentro dos limites humanos. Você permaneça vigilante, atento, porque você pode cair, mas as tentações são humanas, ou seja, você pode resistir. Você pode resistir ao pecado. Mas, se você não resistir ao pecado, você também pode ter certeza de que Deus lhe dará livramento, de que Deus é fiel para nos dar socorro. Deus provará livramento e Deus nos dará a capacidade de suportar, ou se cair também, lendo o contexto geral da palavra de Deus, a palavra de Deus diz o quê? Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Para nos perdoar os pecados. Ele é fiel para nos perdoar os pecados. E aí, a primeira coisa que você pretende é isso, perdoar. E nos reconciliar, e nos restaurar, e de nos recompor, e nos recompor, e nos recolocar no jogo, já usando os termos, tentando trazer o texto joanino para termos paulinos. Quem está de pé, cuidado para não cair, pensando que no episódio anterior nós falamos que nós estamos numa corrida, nós estamos numa luta. Dentro dessa luta nós podemos cair, mas a gente pode retomar. Cair por quê? Por causa do pecado. O pecado nos esmurra e nos faz cair. Podemos ler também dessa forma. E aí nós temos o livramento e a capacidade de Deus para nos recolocarmos na nossa jornada de servos de Deus. Temos essa promessa da parte dele. Amém, gente. Então, assim, a gente vai concluir mais um episódio e eu fecho aqui, então, ressaltando esse versículo. O versículo 12 é aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, aprendamos com o passado, com os erros que foram citados aqui na Bíblia, para que a gente não venha reproduzi-los, né? E caso a gente tenha a infelicidade de praticá-los, que tenhamos essa atitude, como o pastor Vanderlei ressaltou aqui, de reconhecimento, de arrependimento, nos lançar nos pés do Senhor Jesus, porque Ele nos recoloca no jogo. Deus é fiel e a sua graça é suficiente para a nossa vida. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, que esse nosso bate-papo tenha sido edificante para a sua vida e encorajador também para que você viva cada vez mais os princípios e valores do Senhor Jesus engajado para a glória do nosso Deus. Pastor Vanderlei, ora para a gente concluir. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela graça que nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque temos promessa da Tua parte. Amém. Que devemos ser atentos ao pecado, fugirmos dele, rejeitarmos o pecado. Mas se cairmos, Pai, o Senhor nos recoloca
no ringue. O Senhor nos dá a condição de voltarmos para a luta. Amém. Obrigado, Jesus. De esmurrarmos o nosso corpo para mantermos o domínio próprio, mas também de esmurrarmos o inimigo, as tentações e o pecado Verdade. que ferozmente quer nos destruir. Pai, encha os teus filhos agora do poder que vem do Senhor, para que, se estiverem caídos, possam encontrar força para se levantar. Força, Senhor, que nós reconhecemos que somente o Senhor pode dar. Amém, Senhor. Porque ninguém se levanta a não ser porque o Senhor deu a mão para que ele se levantasse. Satanás, o nosso inimigo, quer nos fazer cair. E por vezes nós caímos. Mas nós apelamos para a graça de Cristo, que essa nos levante, que essa nos recoloque e que essa nos sustente até a vinda de seu Filho. É o que oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Amém.